E aí, rapaziada, hoje eu vou contar pra vocês a história do Jeffrey Dahmer. Ele foi um serial killer americano que matou mais de 17 homens e meninos durante os anos de 1978 e 1991, sendo a maioria dos crimes ocorridos entre 1989 e 1991. Os seus crimes eram particularmente hediondos, envolvendo necrofilia, canibalismo e estupro. Embora o Jeffrey tenha sido diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotrópica e transtorno psicótico, ele foi considerado são em seu julgamento. Considerado culpado pelos 15 entre os 16 assassinatos que ele cometeu no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, ele foi condenado a 15 prisões perpétuas. Posteriormente, no estado americano de Ohio, o Dahmer foi considerado culpado mais uma vez pelo 16º assassinato dele e condenado mais uma vez à prisão perpétua. O Dahmer nasceu em Milwaukee, em Wisconsin, no dia 29 de maio de 1960, filho de Lionel e Josie Dahmer. A sua família em breve se mudou para Beth, em Ohio. O Dahmer sempre dissecou animais, ele tinha até um laboratório nos fundos da casa dele, que na verdade era do pai dele, que era um químico. E ele tinha também um cemitério próprio para esses animais, também no quintal da sua casa. Muitos dos seus colegas da escola descreviam ele como estranho, mas na verdade ele era considerado assim por causa das brincadeiras que ele fazia. Ele constantemente estava imitando os ataques epiléticos que a mãe dele tinha, já que a mãe dele era hipocondríaca, ou seja, ela era viciada em remédios. E ela tinha muitos ataques epiléticos e ele imitava esses ataques focado em tentar fazer alguma graça e fazer com que as pessoas gostassem dele, o que não deu muito certo. Aos 15 anos, os seus poucos colegas já afirmavam que o Dahmer era alcoólatra. E em entrevista, o Dahmer disse também que nessa idade foi que ele começou a ter os desejos sexuais dele, que eram bem perturbadores, mas ele disse que isso não era causado pelo alcoolismo dele, que ele bebia muito para esquecer desses pensamentos que ele tinha. Após ele se formar no ensino médio, o Dahmer foi abandonado em Ohio pela sua mãe. Então ele foi deixado pela sua mãe sem comida, sem dinheiro, com uma geladeira quebrada e ele tinha apenas 18 anos. Isso causou no Dahmer um grande medo do abandono, o que foi motivo também para ele cometer algum dos assassinatos que ele cometeu, já que alguma das vítimas ele só assassinou porque elas disseram que iam embora. Foi então, numa noite de junho de 1978, que o Dahmer cometeu o seu primeiro assassinato. O pai do Dahmer fez então com que ele entrasse no exército. Lá ele aprendeu muito mais sobre a anatomia do corpo humano e também como assassinar uma pessoa. Ele deveria ter ficado 6 anos no exército, mas ele foi dispensado após 2 anos por causa do seu alcoolismo. E quando ele foi dispensado, em 1981, o exército deu para o Dahmer uma passagem de avião que ele pudesse ir para qualquer lugar do mundo que ele quisesse. E ele escolheu ir para Miami, na Flórida, e ele disse que ele escolheu ir para lá simplesmente porque ele estava cansado do frio. Em 1982, o Dahmer volta para Wisconsin e vai morar com a avó dele. Ele morou com ela por mais ou menos 6 anos. E em agosto de 1982, ele foi detido por se expor numa feira estadual. Em setembro de 1986, ele foi preso mais uma vez por se expor, depois de 2 rapazes terem ido falar com a polícia dizendo que o Dahmer estava se masturbando em público. Então, em 1988, sua avó pediu para que Dahmer saísse da casa dela, porque ela não aguentava mais o alcoolismo dele. E ela dizia também que tinha um cheiro muito forte que vinha do porão, que era onde o Dahmer ficava a maior parte do tempo. O que ela não sabia é que era no porão que o Dahmer matava suas vítimas durante esse tempo que ele morou com a avó dele, esses 6 anos. No porão, ele também desmembrava os corpos das vítimas e colocava em sacos de lixo. Esses sacos de lixo eram jogados fora na lixeira da própria casa da avó dele. Em 25 de setembro de 1988, Dahmer foi detido por molestar uma criança de apenas 13 anos. Ele foi preso e condenado a 1 ano de prisão, mas ele cumpriu apenas 10 meses, porque ele disse para o juiz e conseguiu convencer ele de que ele era louco e que apenas precisava de uma terapia. Depois de ser solto dessa condenação que ele teve de 1 ano, ele começou uma onda de crime em que ele matava quase uma pessoa por semana, e isso perpetuou até 1991. No dia 30 de maio de 1991, um garoto que se chamava Conner Rock foi encontrado nu e sangrando na rua. O Dahmer disse à polícia que esse garoto era namorado dele e que eles tinham apenas se desentendido, e a polícia acreditou, o que fez com que a polícia liberasse os dois e o Dahmer levasse o menino de volta para casa dele. A polícia também sentiu um cheiro bem estranho no Dahmer, mas acabou não investigando isso. O que, na minha opinião, foi um erro fatal, porque permitiu que o Dahmer matasse mais pessoas durante esse tempo, inclusive o Conner Rock. O Dahmer matou o garoto e desmembrou o corpo dele e guardou o crânio dele como lembrança. Ele ferveu o crânio do garoto até que a carne se soltasse do osso.
e pintou o crânio com uma tinta spray prateada para que as pessoas pensassem que aquilo não era um crânio verdadeiro, mas na verdade era, e a polícia descobriu isso depois. Como eu disse para vocês, em 1991, Dahmer matava quase uma pessoa por semana. Então essas pessoas foram o Matt Turner, em dia 30 de junho, o Jeremiah, no dia 5 de julho, o Oliver Lacey, em dia 12 de julho, e o Joseph Brandoff, em 18 de julho. No dia 22 de julho de 1991, o Dahmer atraiu o Tracy Edwards para sua casa. O Tracy foi uma das vítimas que conseguiu fugir do Dahmer, e ele contou com detalhes depois, no julgamento dele, como as coisas aconteceram na casa do Dahmer. Então, basicamente, foi o seguinte. O Dahmer algemou ele no quarto, na cama, e colocou o exorcista para passar. O Tracy dizia que ele encostava a cabeça no peito dele para ouvir o coração, e que ele falava que queria ouvir o coração dele, porque depois ele ia comê-lo. O Tracy disse também que o Dahmer fazia algumas coisas como se ele não estivesse na casa, então ele agia normalmente, como se o Tracy não estivesse lá. Ele ia na cozinha, pegava algumas coisas para comer, ia no banheiro, como se o Tracy não estivesse lá. E o Tracy disse também que o Dahmer fazia uns movimentos bem estranhos enquanto estava sentado na cama, então ele fazia para frente e para trás, uns movimentos bem estranhos. E também emitia alguns barulhos com a boca que eram bem estranhos. O Trace conseguiu fugir em uma dessas distraídas do Dahmer, e como ele era um homem negro e estava com uma algema no braço, a polícia logo parou ele. Demorou um pouco para a polícia acreditar que o Trace estava falando era verdade, mas eles acreditaram e foram investigar no apartamento do Dahmer. O Dahmer tentou falar para a polícia que aquilo só não passava de um engano, mas a polícia acabou invadindo o seu apartamento. E logo na sala, eles já encontraram muitas fotos Polaroid que o Dahmer tinha tirado de todas as suas vítimas. E apesar do apartamento estar bem organizado, o cheiro era muito forte. Foram encontradas umas coisas bem pesadas no apartamento do Dahmer, então tinham membros no seu freezer, como pênis, cabeça, tinham algumas mãos também de várias e várias vítimas. Foram encontrados também alguns tonéis azuis que tinham ácido dentro, com outras partes de vítimas. Muitas fotos Polaroid e também algumas gravações. Então, o Jeffrey Dahmer foi finalmente preso e acusado de 17 assassinatos, que posteriormente foram reduzidos para 15. O julgamento começou em janeiro de 1992 e, apesar de todas as acusações apontarem para si, o Dahmer se declarou inocente e também alegou insanidade. O tribunal considerou o Dahmer culpado dos 15 homicídios e ele foi condenado a 957 anos de prisão. Mais tarde, quando o Dahmer já estava preso, ele disse que ele sentia muito remorso por tudo que ele tinha feito e que ele desejava constantemente a sua morte. O Dahmer cumpriu pena na instituição penal Columbia Importade de Wisconsin, onde ele se tornou cristão. E depois de assistir por uma das missas na capela, um dos prisioneiros tentou assassinar ele com um corte na garganta com uma navalha, mas ele não conseguiu. Em 28 de novembro de 1994, o Dahmer foi espancado até a morte pelo Christopher Scaver, que também era um preso e era um homem psicótico. O Dahmer morreu a caminho do hospital devido a vários traumas na cabeça. Em 1994, o pai dele publicou um livro chamado A Father's Story, e os pais do Dahmer dizem que continuavam amando ele, apesar dos crimes que ele havia cometido. Bom, gente, então é isso. Esse caso é um dos casos mais pesados que eu conheço. Eu, inclusive, cortei vários dos crimes que o Jeffrey cometeu, porque são crimes bem pesados. Ele fazia coisas horríveis, necrofilia, canibalismo e outras coisas bem pesadas. Deixa like, se inscreve se você não for inscrito ainda e comenta aqui embaixo o que você achou do caso e também se você tiver alguma sugestão de caso pra mim, beleza? É nóis!